Olá! O programa Extra Classe de hoje é dedicado à preservação da água, condição essencial de vida em nosso planeta. Além disso, você confere o Simpro em Movimento e a agenda da semana com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Chama Antônio Biá! O Extra Classe está começando agora. Parece inacreditável, mas apesar de 3/4 da superfície da Terra serem cobertos por água, incluindo oceanos, rios, lagos, lençóis subterrâneos e geleiras, o mundo está prestes a enfrentar uma crise de abastecimento de água. 29 países já têm problemas com a falta d'água e o quadro tende a piorar. Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, 2 em cada 3 pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. É um problema sem precedentes na história da humanidade. A água faz parte do patrimônio do planeta. Todos nós somos responsáveis por cuidar desse recurso natural. Por isso, a entrevista de hoje é dedicada à preservação da água. Nosso convidado no estúdio é Sérgio Augusto Domingues, que é biólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor e membro da Associação Cultural e Ecológica Lagoa do Nado, aqui em Belo Horizonte. Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Sérgio, é possível nós medirmos o tamanho do risco que o planeta corre de faltar água potável nas próximas décadas? Bom, veja bem, a escassez de água não é um problema que hoje está restrito aos locais os locais semiáridos ou áridos. O problema da água, numa perspectiva qualitativa, já atinge também locais onde a água está em grande disponibilidade. Porém, a questão da contaminação, da poluição, faz com que esse recurso seja cada vez mais escasso, mesmo nas regiões onde a água é disponível. E, por outro lado, a questão da água é uma questão que só tem como solucionar de uma forma global, né? Então, as medidas locais são importantes, mas políticas globais também são interessantes. E, Sérgio, quais são as principais atividades causadoras de impactos nos recursos hídricos? Bom, a má gestão da água, que está diretamente associada às questões, ao modelo econômico predatório, de poluição, desmatamento, né? A questão da pobreza, porque os ricos não têm problema de água, eles vão ter sempre acesso à água potável. Já os pobres, sempre, muitas vezes, mesmo com disponibilidade de água no local, eles não têm acesso à tecnologia para poder conseguir essa água. A questão das mudanças climáticas também é um fator importante hoje, né, que vem provocando problemas de disponibilidade de água no mundo inteiro. E os conflitos pela competitividade de água, né, as guerras que a gente fala pela água que acabam trazendo problemas para muitos povos e muitas comunidades. Certo. O crescimento desordenado das cidades é também um problema para ser enfrentado em relação à preservação das águas, não é? A urbanização, sem dúvida, né? Hoje no mundo a gente tem cerca de 1,2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável no mundo. E 2,4 bilhões de pessoas que não têm saneamento básico. E essas pessoas que não têm acesso à água potável ou estão em regiões muito pobres ou estão em grandes adensamentos urbanos, nas favelas, né, em grandes aglomerados. Certo. Sérgio, eu li um artigo que diz o seguinte, que a água tem tudo para ser a principal mercadoria do novo milênio. Você concorda com isso? Em muitos casos a água já é, né, uma mercadoria, já é considerada uma mercadoria, né? Nossa empresa de saneamento e distribuição de água normalmente é uma empresa estatal, mas em muitos países a empresa que distribui, né, na verdade ela vende a água, são empresas privadas que colocam a água como se fosse realmente uma mercadoria. Na África do Sul existem os cartões pré-pagos, então a pessoa ela compra um cartãozinho como se fosse de telefone, paga um determinado valor e ela tem aquela quantia para gastar. Se ultrapassar aquilo, ela vai ficar sem água. Comprar um novo cartão. Ela tem que comprar um novo cartão, né, ou então pedir água para o vizinho ou alguma outra coisa, né? Então, a situação é muito crítica em alguns lugares. Sérgio, qual que é a sua avaliação sobre as políticas públicas de gestão das águas
aqui no Brasil e em Minas Gerais? Bom, o Brasil ele vem adotando uma posição bem conservadora, né, com relação a essa questão do acesso à água. Uma posição que trata a água justamente como nós falamos, a água como se fosse uma commodity, né, uma mercadoria. Então, o Brasil ele teve esse posicionamento, né, no último Fórum Mundial das Águas. Em Minas Gerais, nós temos uma empresa de distribuição de água, que é uma empresa bem considerada no mercado, né, uma empresa que tem um serviço muito bom e atinge muitas pessoas. Então, a questão da água, no que se refere a saneamento, né, e distribuição, deixa muito a desejar ainda, mas a empresa que funciona no estado de Minas Gerais, ela funciona com uma qualidade muito boa. Agora, no Brasil, em termos de preservação, qual que é a sua análise? A questão da água, ela está diretamente ligada às questões ambientais. Então, os problemas de desmatamento, os problemas de atividades econômicas predatórias, as monoculturas, né, os incêndios florestais, todas as questões ambientais, questões ligadas ao solo, ao clima, de uma forma ou de outra vão afetar também os recursos hídricos. Então, como a gente vê que o Brasil tem um problema grave, né, de desmatamento, não só na Amazônia, como se fala, mas no todo o território, com certeza os mananciais, né, também serão afetados. Sérgio, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Beleza. O Parque Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, cobiçado para a construção de um enorme condomínio, é um bom exemplo de recuperação de área verde e conservação da água. A situação do parque, quando eu cheguei aqui, era caótica, era uma tristeza. Queriam desapropriar para fazerem um condomínio. Aqui, exatamente onde a gente está, era depósito de entulho de construção. A mobilização dos moradores tornou o espaço uma área pública, dando lugar também a um centro cultural. Ações como essa se tornam cada vez mais importantes diante do cenário de desmatamento e escassez de água potável. Então, dizer que a água está acabando ou que a água vai acabar no futuro próximo, na verdade, pode ser considerado um mito, né? A água que nós temos no planeta hoje é a mesma desde sempre. O que vem ocorrendo é um uso desregrado dessa água e uma contaminação dos principais corpos hídricos, né? Então nós temos muito mais um déficit ou uma escassez do ponto de vista qualitativo do que do ponto de vista quantitativo. Bem, grosso modo, se nós distribuirmos quais são os principais agentes, nós teríamos cerca de 70% na agropecuária, cerca de 20% na indústria e apenas 10% entre os consumidores domésticos. Estudantes de uma escola vizinha ao parque participam de oficinas de educação ambiental e aprendem a cuidar melhor da água e do meio ambiente, transformando o parque em uma grande sala de aula. 8 pilhas é R$1. As crianças têm aqui a oportunidade de estar participando de 8 tipos diferentes de oficinas e em todas essas oficinas a gente procura estar perpassando, estar trabalhando de uma maneira multidisciplinar, de maneira que em cada oficina, de alguma forma, elas estejam trabalhando essa questão ambiental, principalmente a questão da água e sua preservação. Outras ações também podem contribuir para proteger a água. Então, é necessário não só uma redução do consumo dessa água, mas também uma reeducação e também uma mudança nas políticas públicas que visam um destino final dessa água após a sua utilização. Sérgio, você falou aí da situação no Brasil e em Minas. Significa então que os municípios e estados não estão devidamente preparados para enfrentar esse problema de uma gestão sustentável das águas? Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, né? A questão da distribuição de água, né? A questão do acesso à água potável é um direito, né, universal, né? Mas as políticas públicas elas têm que contemplar um pouco mais a questão da água no que se refere à conservação do ambiente, das florestas, né? da vegetação nativa, da questão do solo, justamente para poder conservar os mananciais de água também. Então, as políticas públicas, elas precisam ainda melhorar muito.